que fazer vídeo assim, você tem que falar sobre esse ponto, porque esse é o hype. E aí um exemplo, inclusive, agora, que a pessoa que tá fazendo a minha thumbnail começou a estudar e me passou, não, porque você tem que fazer umas thumbnail assim, bababá. E aí, por exemplo, ela falou, que imagina, que se sai um filme do Batman, você vai ver vídeos de youtubers de maquiagem falando, como fazer a maquiagem do Joker, do Coringa. Ou você vai ver um canal de, talvez, desenvolvimento masculino. O que podemos aprender com o Batman, né? E é como você pega aquele hype do momento para fazer o seu tipo de conteúdo. E eu falei assim, eu jamais vou fazer isso. Eu jamais, porque esse é o começo do fim da pessoa. Porque agora ela não vai falar mais o que ela quer, quando ela quer e do jeito que ela quer. Ela vai começar a ser ditada baseado em números, em popularidade, no momento, no hype. E eu não quero cair nesse caminho, porque eu sei qual que é o final desse caminho. Como eu tenho inúmeros exemplos, e a gente pode falar aqui sobre eles, de pessoas que nos últimos 3, 2, até no último ano, parece outro tipo de conteúdo. Por quê? Porque começou a surfar no hype. Isso tudo eu tive muita consciência desde o começo, quando algumas pessoas que se conectavam com as minhas ideias me pediam para fazer coisas sobre o Big Brother. E eu falei, eu não vou fazer, porque eu não gosto. Eu não gosto. E não é porque é o hype, nada contra o Big Brother, mas eu não vou fazer algo porque é o hype do momento. Porque daí eu perco a minha essência, eu perco a minha personalidade. Vai virar um surfista. E aí você, daqui 3 anos, sei lá, eu olho pra trás e eu não me reconheço. E justamente por eu pregar essa coisa de autoconhecimento, de se entender, eu não vou fazer o que é o hype do momento. Eu inclusive, me nego. Às vezes até pode vir uma vontade dentro de mim de falar sobre aquilo que está sendo falado ou popular no momento, mas eu me nego, porque eu tenho essa ética comigo mesmo que eu não vou surfar em nenhuma onda. E muitos dos conteúdos nos últimos anos, eu vejo surfaram em ondas. E muita gente ainda surfa em ondas que estão aí. Os principais exemplos da internet, de crescimento dentro da internet nos últimos anos, eu posso botar aí na última década, foram surfistas, tá? E o que você falou muito interessante, quando você esquece quem você é, você se esquece de você mesmo, você vai entrar numa zona de sofrimento. Se a gente pegar os últimos exemplos de todos os caras que cresceram muito através desse surf de assuntos do momento, e a gente tem, por exemplo, o Felipe, a gente tem o Whindersson, a gente tem alguns outros exemplos. Aquele cara que começou, foi um dos primeiros youtubers da internet, que é o PC Siqueira também. O que esses 3 caras têm em comum? Depressão. Um puta de um crescimento gigantesco na internet e todos eles estão infelizes. Os caras ganharam uma puta quantidade de dinheiro e muita gente gostou do trabalho deles. Os caras cresceram muito, o status social foi lá no caralho a 4 e hoje são caras que estão sofrendo, né? Estão numa depressão porque não tem mais a mesma essência. E tem um documentário muito bom sobre exatamente isso que você está falando, só que numa magnitude muito maior, que é um documentário do Jim Carrey, tá no Netflix, chama Jim and Andy. Não sei se você já viu? Não assisti não. O Jim Carrey, nesse documentário, eu vou falar do documentário, você vai entender por que eu tô falando. Mas maneiro, que eu gosto dele pra caralho. Um ator espetacular. Olha. Ele tem um filme que, se eu não me engano, é de 2000, que chama, se eu não me engano, em inglês chama Man on the Moon, que é sobre um comediante que chama Andy Kaufman. E ele faz o papel desse comediante. E ele é um ator metódico. Pra quem não sabe o que é ator metódico, é aquele ator que não sai do personagem. Mesmo quando a câmera tá desligada, ele não sai do personagem. Maneiro. Então, e não são todos os atores metódicos que fazem esse método em todos os filmes, mas nesse filme o Jim Carrey decidiu fazer isso. Então esse documentário mostra principalmente cenas de bastidores, aonde diretores, produtores, maquiadores falam com ele e ele não é o Jim Carrey. Naquele momento ele é o Andy Kaufman. E nesse documentário, 20 e tantos anos depois, se eu não me engano, ele tá falando desse processo de como foi, basicamente, durante 3 meses de filmagem, ele ser outra pessoa. Ele ser uma pessoa que realmente não era ele. E nesse processo ele fala que ele começou a descobrir muito sobre ele mesmo, principalmente no término do filme. Porque ele, durante as filmagens, ele ia em festas da produção ou ia a eventos como o Andy Kaufman. Caralho, que loucura. Você vê esse documentário, é doido. Você vê assim, o diretor tentando falar com ele e ele fala assim, não, agora eu gostaria de falar com o Jim Carrey. E ele,
O Jim Carrey, eu não sei quem é. Caralho. Ele tá realmente inserido naquele personagem. E aí, no final do filme, ele tem uma crise de identidade, o Jim Carrey. Que ele fala, tá, mas quem sou eu de verdade? Agora que eu realmente não preciso mais ser esse personagem. A gente tinha que lembrar quem ele era. Quem é o Jim sou Carrey, eu? né? E ele teve essa... Pera, mas... ele durante muito tempo ele não entendia muito bem. E isso é um processo que muitos atores acabam passando, porque realmente o ator que se coloca nesse personagem, isso dá um choque na sua cabeça. E é a mesma coisa que você acaba vendo, principalmente pela maneira como o mundo é hoje de vídeos, monetizar conteúdo. Vou falar do hype, vou falar de uma maneira mais engraçada, talvez. Até mesmo eu não penso daquela maneira, mas eu vou falar porque é o popular a ser dito agora. É o que querem ouvir. É o que querem ouvir, é assim que eu vou monetizar, assim que eu vou ter o patrocinador, é assim que vai me... se eu tiver certas opiniões, hoje em dia, eu posso chegar mais longe. E é nesse processo que você perde quem você é a sua essência. Então tudo isso que você falou, eu não acompanho muitos conteúdos das pessoas que você falou, mas eu sei mais ou menos a história deles, e não me surpreende, porque quando você passa muito tempo com uma máscara, porque você acredita que aquilo é o que vai chegar nos seus objetivos, ou aquilo vai te fazer feliz, ter mais seguidores, ter mais dinheiro, ter o programa na TV, enfim, qualquer que seja a sua métrica, você olha uma hora e você olha pro espelho e você fala, quem é essa pessoa? Eu não sei mais quem ela é. Meus amigos sabem, você começa a se questionar tudo. Meus amigos que são meus amigos hoje, eles sabem quem eu sou de verdade, ou eles são amigos dessa personalidade que nem sequer eu me conecto mais. Exatamente. E aí você tem essa crise que você fala... Então, justamente por entender todo esse processo, entender como tudo isso funciona, eu faço o que eu quero, eu falo sobre o que eu quero, independente do que os outros vão pensar, independente do que é o hype. E uma das coisas que eu mais... Você também conhecendo muita gente de podcast, de câmera, sabe como essas coisas... Quem me conhece sabe que esse cara que tá falando aqui é o mesmo cara fora das câmeras, tá ligado? Os caras que faz bootcamp comigo, que faz mentoria comigo e que vê meus vídeos, se me encontrar na rua, vem trocar ideia comigo, sabe que é esse mesmo cara. Porque esse é a minha versão autêntica, eu não preciso ficar fingindo. Quando eu finjo ser alguém, fica muito bem claro, porque daí é nas minhas sketches, nas minhas atuações, fica bem claro. Qual que é o nome dela? Raquel. Quando é a Raquel, a gente sabe que é a Raquel. A Raquel. Até por causa da peruca, né? A Raquel, então, fica bem claro. Quando não é o Luiz, fica bem claro. Então é isso. Esse é um processo também que eu acho que a atuação, inclusive, pode te ajudar. Ajuda muito. De você, além de, claro, falar sobre a sua dicção, sobre a sua comunicação, sobre a sua empatia, porque um bom ator tem que ser empático. Ele tem que realmente entender aquele personagem pra fazer aquele personagem. Se ele discorda, digamos assim, eu vou fazer um personagem que de repente matou a própria mãe. Ele discorda do... não, né? eu jamais faria um personagem porque eu jamais faria isso. Então você não pode ser ator. Pode ser ator, claro. Então você não pode ser ator. Então você tem que ter uma empatia, muitas vezes, que é difícil ter. Como que você vai ter empatia pra um cara que mata a própria mãe? É difícil, mas você como ator tem que ter. Mas principalmente eu acho que mentalmente, como um processo de desenvolvimento pessoal, é você realmente sair da sua cabeça e falar, ok, agora eu sou outra pessoa. Pelos esses 5 minutos desse take eu vou ser outra pessoa. Quando você volta diferente. Que não é como se fosse não é porque cortou a câmera que de repente você virou... Bate aquela crise existencial. E o cara não tem isso claro na cabeça, né? Porque o ator, ele tem. Aqui eu tô entrando no personagem. Aqui eu tô tentando sair. Por mais que role a crise, ele tem a noção que ele tá fazendo aquilo ali de maneira calculada. Muitas das vezes o cara que tá buscando o hype, o cara que tá buscando surfar na onda, não tem. Sim. E aí ele entra nessa crise existencial. Não, pra mim matou a pau, exatamente isso daí.